A paz do Senhor esteja conosco. Eu gostaria de começar fazendo agradecimento a Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade de estar com as nossas famílias, estamos com saúde e temos um teto para a gente poder estar dormindo quentinho nessas noites frias. Temos comida, independente dos medos que nos acometem nesse período da quarentena, a gente tem muito que agradecer. O meu capítulo é o Lucas 6, e eu fiz 8 tópicos a respeito de Lucas 6, e começando pela hipocrisia dos fariseus, que eu notei que isso que ficou muito claro, assim, que Jesus deixou muito claro que eles eram muito hipócritas, que eles falavam muito de Deus e faziam pouco, né? A respeito do sábado, a hipocrisia a respeito do sábado e a respeito da cura. Jesus estava tentando mostrar que a lei não deveria passar por cima das necessidades de vida das pessoas, né? E Jesus tinha autoridade também sobre os sábados. O que ele queria que ficasse bem claro era isso, que se a pessoa tivesse fome no sábado, ela não poderia pegar o pão do templo? Poderia, porque isso se sobrepunha à necessidade de viver da pessoa, de não sentir fome, se sobrepunha a não poder comer dos pães que eram ofertados nos templos pelos sacerdotes. E a questão era fazer o bem sempre, né? O segundo tópico era a cura do homem da mão mirrada, que também foi feita num sábado. Jesus agia contrário à opinião dos fariseus e indiretamente os corrigia, fazendo curas publicamente, né? Por meio da fé das pessoas. A fé de quem sabia que só ao tocar em Jesus ficaria curado. O terceiro tópico foi a escolha dos apóstolos, que representariam a igreja de Jesus. Jesus passou a noite orando sem antes falar com ninguém. O que nos traz para os dias de hoje, que a gente deve orar antes de falar com qualquer pessoa a respeito de qualquer problema, a respeito de qualquer situação na nossa vida, a gente deve orar a Deus e pedir a direção a Ele através do Espírito Santo. Outro tópico foram os pobres. Quando ele se referia aos pobres, ele queria dizer que eram aqueles que buscavam nas riquezas as suas realizações e satisfação, quando que os pobres mantinham o pouco que tinham, mas eram ricos na fé. Quem se entregava a Cristo obedecia à ordem de Deus, mesmo que ela parecesse não ter sentido. Então, as riquezas, os pobres eram aqueles que eram julgados por seguirem Deus, eram aqueles que não tinham riqueza, mas eles eram ricos na fé. Não eram ricos em propriedades, o que eles tinham de produtos, né, antigamente, eles não eram ricos nesse sentido. Outro tópico foi amar os inimigos. Amar nossos inimigos, porque amar nossos amigos é fácil. Aprendendo assim a perfeição de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, que foge completamente da nossa carne humana, que foge do que a nossa carne humana pede, né? Uma vez a Nina até comentou em um dos discipulados que era muito fácil a gente amar os nossos pais, amar os nossos amigos, e era muito difícil a gente conseguir amar aqueles que nos fizeram mal, perdoar aqueles que nos fizeram mal. Então, assim, a gente se mostra cada vez mais parecido de Jesus quando a gente consegue alcançar
o perdão, conseguir perdoar acima de qualquer interesse pessoal, né? Outro tópico, não julgar, porque com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Quando julgamos, entendemos que sabemos mais do que a própria pessoa sabe a seu respeito. É como se fôssemos autoridade sobre ela, quando que a autoridade é somente Deus. Julgar é o contrário de misericórdia. Outro tópico é dar sem se preocupar em receber. Ser misericordioso e generoso. A mesma régua que usamos para medir será a mesma régua com a qual seremos medidos. Dar vai ser o nosso maior galardão, a nossa maior recompensa. Dar em que sentido? Dar amor, dar perdão, dar a própria palavra, dar conforto. Quando a gente fala também de dar o dízimo, trazendo para o nosso momento atual, que a gente não está podendo dar financeiramente, dar a palavra de conforto pro nosso irmão, falando no telefone, no WhatsApp, que graças a Deus a gente ainda está tendo as redes sociais para a gente poder se comunicar. Dar, sem se preocupar em receber. E último tópico, um cego não pode guiar o outro cego. Esse último tópico, ele ainda vai abranger mais 3 tópicos, tá? Enquanto tivermos nossas mágoas, nossa falta de fé, não curarmos nossas feridas, não perdoarmos, não conseguiremos guiar o nosso irmão. E caiu nos outros 3 tópicos que eu falei, que devemos tirar o véu dos nossos olhos para poder guiar nossos irmãos. A árvore boa só dará frutos bons, que significa que não adianta sermos obedientes da boca para fora, se não executamos e colocamos em prática o que Jesus nos pede. E o terceiro tópico é que ser obediente à palavra de Deus significa pôr em prática os ensinamentos dele, ouvir e praticar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Isso foi o que eu entendi de Lucas, que eu achei importante. Um capítulo bem grande, que dá para botar mais coisas, mas eu achei esses 8 tópicos, com esses 3 últimos no 8º tópico, os mais importantes. Espero que eu tenha entendido. Desculpa os tiques nervosos, muita alergia, por isso que eu demorei de mandar o vídeo, que eu tô muito alérgica. Amo vocês, minhas amigas. Espero que todo mundo esteja bem. Fiquem com Deus. Bom dia, meninas. A paz do Senhor esteja conosco. Eu gostaria de começar fazendo agradecimento a Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade de estar com as nossas famílias, estamos com saúde e temos um teto para a gente poder estar dormindo quentinho nessas noites frias. Temos comida, independente dos medos que nos acometem nesse período da quarentena, a gente tem muito que agradecer. O meu capítulo é o Lucas 6, e eu fiz 8 tópicos a respeito de Lucas 6, e começando pela hipocrisia dos fariseus, que eu notei que isso que ficou muito claro, assim, que Jesus deixou muito claro que eles eram muito hipócritas, que eles falavam muito de Deus e faziam pouco, né? Enfim, a respeito do sábado, a hipocrisia a respeito do sábado e a respeito da cura. Jesus estava tentando mostrar que a lei não deveria passar por cima das necessidades de vida das pessoas, né? E Jesus tinha autoridade também sobre os sábados.
O que ele queria que ficasse bem claro era isso, que se a pessoa tivesse fome no sábado, ela não poderia pegar o pão do templo? Poderia, porque isso se sobrepunha à necessidade de viver da pessoa, de não sentir fome, se sobrepunha a não poder comer dos pães que eram ofertados nos templos pelos sacerdotes. E a questão era fazer o bem sempre, né? O segundo tópico era a cura do homem da mão mirrada, que também foi feita num sábado. Jesus agia contrário à opinião dos fariseus e indiretamente os corrigia, fazendo curas publicamente, né? Por meio da fé das pessoas. A fé de quem sabia que só ao tocar em Jesus ficaria curado. O terceiro tópico foi a escolha dos apóstolos, que representariam a igreja de Jesus. Jesus passou a noite orando sem antes falar com ninguém. O que nos traz para os dias de hoje, que a gente deve orar antes de falar com qualquer pessoa a respeito de qualquer problema, a respeito de qualquer situação na nossa vida, a gente deve orar a Deus e pedir a direção a Ele através do Espírito Santo. Outro tópico foram os pobres. Quando ele se referia aos pobres, ele queria dizer que eram aqueles que buscavam nas riquezas as suas realizações e satisfação. Quando que os pobres mantinham o pouco que tinham, mas eram ricos na fé. Quem se entregava a Cristo obedecia à ordem de Deus, mesmo que ela parecesse não ter sentido. Então, as riquezas, os pobres eram aqueles que eram julgados por seguirem Deus, eram aqueles que não tinham riqueza, mas eles eram ricos na fé. Não eram ricos em propriedades, o que eles tinham de produtos, né, antigamente, eles não eram ricos nesse sentido. Outro tópico foi amar os inimigos. Amar nossos inimigos, porque amar nossos amigos é fácil. Aprendendo assim a perfeição de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, que foge completamente da nossa carne humana, que foge do que a nossa carne humana pede, né? Uma vez a Nina até comentou em um dos discipulados que era muito fácil a gente amar os nossos pais, amar os nossos amigos, e era muito difícil a gente conseguir amar aqueles que nos fizeram mal, perdoar aqueles que nos fizeram mal. Então, assim, a gente se mostra cada vez mais parecido de Jesus quando a gente consegue alcançar o perdão, conseguir perdoar acima de qualquer interesse pessoal, né? Outro tópico, não julgar, porque com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Quando julgamos,